Olá, professor, professora. Estamos aqui para mais uma formação. A nossa formação hoje tem um título muito interessante que nós vamos falar já já. Antes, obviamente, nós vamos nos apresentar. Eu sou Rosa Lamana, formadora EFAP, e vou fazer aqui a minha autodescrição. Tenho pele clara, olhos castanhos, sou alta, magra, tenho cabelos grisalhos, estou vestindo um vestido preto com uma estampa de flores verdes. Mas eu não estou sozinha, eu estou aqui com a Grazi, né, Grazi? Sim, Rosa. Olá, professores, sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu sou a professora Graziela Alvarenga, sou daqui da EFAP, né? Vou fazer a minha audiodescrição. Eu tenho a pele clara, branca, cabelo castanho avermelhado, porque tem hora que ele tem cara de vermelho, tem hora que ele tem cara de castanho, olhos castanhos. Eu estou de jeans e tênis e estou com uma blusa bem fininha, regata, azul escura com bolinha branca. E só para constar, ela é mais baixinha do que eu. Desculpa aí, eu precisava falar. Bom, vamos lá para a nossa formação de hoje, né, Grazi? Tá certo. A nossa formação tem o seguinte título: Unidade Curricular, Linguagens e Matemática. Como se tornar um resolvedor de problemas? Próximo slide, por favor. Como percurso da pauta, nós teremos hoje os objetivos, a sensibilização, recapitulando o novo ensino médio, como aprofundar as habilidades de FGB, eixos estruturantes, sugestão de prática, sugestão de mapa mental, avaliação, saiba mais e as nossas bibliografias. Próximo slide. Os nossos objetivos de hoje: analisar as habilidades e como trabalhar de modo a aprofundá-las, apresentar as relações entre as habilidades da formação geral básica e dos eixos estruturantes, enfatizar o caráter pedagógico, procedimental e metodológico. Próximo. E aí, nós vamos recapitular o novo ensino médio, né, Grazi? Sim. Só para lembrá-los, né? Na primeira série do ensino médio, os nossos estudantes tiveram a formação geral básica, né? Onde estavam todas as componentes curriculares, e agora na segunda série do ensino médio, a gente começa com o aprofundamento. E nós estamos no aprofundamento, no itinerário formativo, na unidade curricular número 1, que é deste semestre. Então, como vocês podem ver no slide, nós estamos nesse ponto, unidade curricular 1, temos aí a unidade curricular 2 no segundo semestre, e para o ano que vem, as próximas unidades curriculares para os estudantes da terceira série do ensino médio. Próximo slide, por favor. Aqui nós temos o mapa, né? Start, hora do desafio. Olha lá os nomes dos componentes curriculares da UC1. Olha que interessante. Oficinas de produção textuais, que terão 5 atividades integradas que se conversam. Cada componente vai ter essas 5 atividades que vão se conversar. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre a formação geral básica, né, Grazi? Aí a gente tem aí, olha, próximo slide, por favor. É a parte comum a todos os estudantes, com carga horária máxima de 1.800 horas, que deverá garantir a todos os estudantes desta etapa de escolarização as aprendizagens essenciais definidas pela BNCC, organizadas por área de conhecimento. Então, para cada área, são definidas competências e habilidades específicas, articuladas às competências da formação geral básica do ensino médio. Lembrando também que os objetos de conhecimento são desenvolvidos a partir dos trabalhos de habilidades, sejam elas na formação geral básica, que serão aprofundadas, ou no eixo estruturante,
sempre se utilizando das metodologias que apoiem as diversas aprendizagens e que dê significado, apoiando o projeto de vida dos estudantes. No próximo slide, nós temos como aprofundar as habilidades da FGB. Quer falar um pouquinho, Grazi? Posso falar. Então, quando a gente fala de aprofundamento, vocês têm como suporte o mapa, né? Essa unidade curricular, como se tornar um resolvedor de problemas. O mapa que nos apoia é o Start, Hora do Desafio. E lá no mapa vocês conseguem encontrar toda a estrutura de como integrar as diferentes componentes curriculares e de como integrar as diferentes atividades destes componentes. Então, aqui no próximo slide, nós temos aqui uma estrutura básica, né, de início do mapa. Todos os mapas, aqui tem uma figura que está referente ao componente número 1. Mas isso acontece em todos os componentes. Todos os componentes do mapa, você tem uma estruturação básica, informações gerais. Normalmente, todos os componentes têm um produto a ser realizado ao longo do desenvolvimento deste componente. Então, os estudantes vão ter um produto final. Para apoiá-los, vocês podem ver também que há as competências envolvidas, né, nesse componente curricular, tanto as da formação geral básica, quanto as habilidades a serem aprofundadas, e tem uma legenda dos eixos estruturantes, porque vocês vão verificar que ao longo do mapa, em cada atividade, em cada observação, onde se aborda as metodologias, as estruturas das atividades, tem o íconezinho de cada um dos eixos estruturantes. No caso, iniciação científica, processos criativos, empreendedorismo e mediação e intervenção sociocultural. Bom, falado isso, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o que são as habilidades de aprofundamento. Então, aqui tem no próximo slide uma figura mais ampliada, né, onde vocês podem enxergar, é o próximo, por favor, onde vocês conseguem enxergar aqui o que envolve a formação geral básica, que está aqui em azul, cinza, que cor é essa? Está parecendo azul. Né? E embaixo, os eixos estruturantes de investigação científica, processos criativos e competências e habilidades, como eu mencionei anteriormente. E ali, Grazi, no início, aparecem, antes de cada componente, vai aparecer as habilidades de aprofundamento. E esse que aparece aí, que eu não sei se está dando diferença na cor para vocês, para a gente deveria ser em amarelo, tá? Em amarelo são as competências e habilidades dos itinerários formativos. Então, esse de cima seriam as habilidades de aprofundamento e as de baixo, as competências e habilidades dos itinerários formativos. Isso mesmo. Parte de cima, as habilidades da formação geral básica, que serão aprofundadas, e aqui embaixo o que vai ser trabalhado nos itinerários. Como exemplo, que nós pegamos o componente 1, tem aqui os objetos de conhecimento, efeitos de sentido, emprego de recursos linguísticos e multissemióticos. No mapa, como eu mencionei anteriormente, vocês têm os 4 eixos estruturantes. Então, tem os ícones aqui que mostram, isso nesse slide, que mostram onde se localiza, onde está sendo trabalhado cada eixo estruturante em cada atividade ou cada etapa da atividade que está contida no mapa. Bom, sobre os eixos estruturantes, é interessante vocês entenderem a próxima figura, que está aqui na próximo slide, por favor. Então, nós temos aqui a descrição da habilidade, com um exemplo aqui, EF
EMIF-LGG 01. O que significa isso? Que essa é uma habilidade de ensino médio, que nós estamos trabalhando uma habilidade do itinerário formativo, portanto, é uma habilidade a ser aprofundada. O LGG indica a nossa área de conhecimento. No nosso caso, nós temos habilidades tanto da área de linguagens quanto da área de matemática, e o número referente aos eixos estruturantes, que são, quando a gente tem o primeiro eixo estruturante, que é a investigação científica de 1 a 3, imaginação criativa de 4 a 6, do 7 ao 9 nós temos empreendedorismo e, por fim, mediação e intervenção sociocultural do 10 ao 12. Bom, vamos começar falando um pouquinho, aprofundando um pouco sobre os eixos estruturantes. Vamos falar da questão da investigação científica. Nesse eixo, os estudantes participam da realização de pesquisas científicas, que elas compreendem desde o processo científico que você faz de levantamento de dados, levantamento de hipóteses, até a experimentação, a coleta de dados, seja por experimentação em laboratório, seja por coleta de dados em loco, né? Dependendo do que você vai fazer, você faz pesquisa com os outros estudantes, com a comunidade escolar, né? E a partir dessa formulação e desse levantamento de hipóteses, ele vai começar a elaborar essas informações e identificá-las, pensando como que eu vou solucionar esses problemas. Então, eu faço uma delimitação de um problema local da minha comunidade, da minha escola, e aí eu começo a levantar com os estudantes como que eu vou resolver, quais são as possíveis soluções. Essa atividade 1, ela vai pensar basicamente nesse levantamento de hipóteses, nesse levantamento do problema. Aqui nos processos criativos, que é o próximo eixo, a gente tem... Próximo slide, por favor. Nos processos criativos. Não. Acho que é anterior, é isso? Os processos criativos, na verdade, eu queria saber a sua opinião. A minha opinião? Eles vão dar ênfase, né, em expandir a capacidade dos estudantes de realizar projetos criativos associados a uma ou mais áreas do conhecimento. Vai expandir também a formação técnica profissional ou os temas que esse estudante se interesse mais, né? Que ele goste mais, que ele tenha maior conexão com eles, né? E na sociedade que a gente vive, Grazi, cada vez mais ela é pautada na criatividade e inovação. Por isso esse eixo ele tem uma importância muito grande. Hoje em dia se valoriza muito esse processo de inovação, de criatividade, de ampliar conhecimentos. E tem alguns objetivos também, de aprofundar os conhecimentos sobre as artes, a cultura, as mídias e as ciências aplicadas e sobre como utilizá-los para a criação do processo e produtos criativos, ampliar habilidades relacionadas ao pensar criativo, utilizar esses conhecimentos e habilidades em processos de criação e produção voltados à expressão criativa, à construção de soluções inovadoras para problemas identificados na sociedade e no mundo do trabalho. Mas ele também tem um foco pedagógico, muito importante. Porque os estudantes, eles vão participar desse processo criativo, eles serão ativos neste processo de construção. Eles vão utilizar ali diferentes linguagens, manifestações sensoriais, as vivências culturais, artísticas, midiáticas que eles já trazem. Então, eles vão estar envolvidos neste processo e se identificando cada vez mais com ele, não é? Rosa, você explicou em detalhes tudo que está sendo falado nos eixos estruturantes relacionados aos processos criativos do mapa. Que legal! E aí, como próximo, nós temos um outro eixo muito falado hoje, que é o empreendedorismo, né, Grazi? Sem dúvida. O empreendedorismo, ele é um eixo que ele está muito
muito, como é que eu vou dizer? Ele está sendo muito importante no dia a dia, né? Muito utilizado. Ele está em destaque, Ele né? está em destaque, obrigada. Porque a gente vive num mundo altamente globalizado, a gente vive num mundo onde as relações comerciais, onde as relações industriais, onde a necessidade que as pessoas têm de expandir as suas ideias, de expandir a sua criatividade, né, faz com que cada vez mais as pessoas se tornem pequenas empreendedoras, né, com que as pessoas possam usar tecnologias, produzir ou oferecer serviços, né, de maneira eficiente. Faz parte do mundo que a gente vive. Então, isso está diretamente relacionado ao desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes, ao mundo do trabalho, a uma série de eixos aí, de pilares que são essenciais à formação integral do estudante. Então, quando a gente fala do mapa de empreendedorismo, ele é essencial para desenvolver no estudante esse protagonismo, essa autonomia de lidar com as próprias ideias, de se expor para o mundo, né, de acordo com a sua própria criatividade, né? Isso é extremamente importante. E aí nós vamos para um eixo que eu gosto muito, Grazi, que é o de mediação e intervenção sociocultural. Por que eu gosto desse eixo? Porque esse eixo ele vai ampliar a capacidade desses estudantes de utilizar os conhecimentos que eles têm a uma ou mais que uma área de conhecimento para realizar projetos que contribuam para a sociedade, para o meio ambiente. Quer dizer, ele vai ser um mobilizador, né? Um agente transformador, não sei nem se usa ainda esse termo, mas um agente transformador da sociedade. Ele vai trazer para ele um desafio muito importante, porque ele vai precisar, além de aprofundar os seus conhecimentos naquela temática, né, ele vai precisar se mobilizar para fazer alguma coisa. O foco pedagógico deste eixo, ele vai trazer a importância do diagnóstico da realidade sobre a qual esses estudantes vão atuar, né? E isso vai incluir não só a busca de dados oficiais, mas a escuta da comunidade local onde esse problema está ali pairando. E aí a ampliação, né, desse conhecimento sobre o problema que vai ser enfrentado aqui vai trazer um planejamento, a execução e a avaliação da ação social ou ambiental deste estudante para aquela situação. Na verdade, a ideia central nesse aprofundamento, quando a gente pensa nos eixos estruturantes, é pensar que os estudantes vão encontrar o problema, né? Os problemas existem, eles estão na nossa comunidade, no nosso dia a dia, né? Então eles vão delimitar um problema, fazer uma investigação científica de como aquele problema pode ser resolvido, como ele pode ser melhorado, né? Minimizado, né? Pensar de maneira criativa, e aí a partir do momento que eu proponho de maneira criativa a solução de problemas, a solução de questões do meu dia a dia, eu estou trabalhando o empreendedorismo e eu estou trabalhando uma intervenção sociocultural, né? Então essa é toda a base desse eixo, dessa unidade curricular, desculpe, não eixo formativo. Essa é toda a base do nosso eixo, da nossa unidade curricular, do que nós estamos esperando dos nossos estudantes. E perceba, professor, professora, o estudante ele não é ator passivo nesse processo. Ele tem que ser um ator ativo. Ele está ali usando a cabeça mesmo para mudar a situação, para procurar respostas, para procurar conhecimentos que melhor se adequem à realidade que ele quer mexer, né? Que ele quer alterar. Então, isso é muito importante.
né? Já não estamos mais na era do estudante sentar ali na cadeira e só ouvir, né? Agora é mão na massa o tempo todo, né? Com certeza. Aqui nos mapas existem várias sugestões de atividades. A gente sabe que nem sempre é possível fazer exatamente como está no mapa, né? Cabe ao professor fazer uma adaptação de acordo com a sua realidade, com seus estudantes, com a sua escola, né? A gente tem sugestões e ideias, mas o objetivo aqui é tornar o aluno protagonista do aprendizado, é fazer com que ele desenvolva essas competências e habilidades de buscar soluções, de se posicionar criticamente quanto às questões sociais, culturais, científicas, e ao mesmo tempo, como a Rosa acabou de dizer, o professor ele não pode, o aluno ele não é mais passivo, né? Então o professor ele vai ter um caráter de mediador do processo de ensino e aprendizagem. Ele vai ter uma função fundamental de estar norteando esse estudante, de estar colocando, olha, isso é bom, será que isso é assim, será que isso é assado? E deixa os estudantes levantarem hipóteses, buscarem soluções, exercerem a sua criatividade de maneira a mediar tudo isso que está acontecendo. É verdade. Vamos falar um pouquinho das habilidades relacionadas aos itinerários formativos? Vamos lá. Próximo slide, por favor. Então, as habilidades relacionadas aos itinerários formativos. Olha lá. A tabela 1 traz as habilidades relacionadas às competências gerais da BNCC, que vão ser desenvolvidas indistintamente por todos os itinerários formativos. E a tabela 2 vai apresentar habilidades de natureza mais específicas associadas a cada uma das áreas do conhecimento e a formação técnica profissional. Mas nós temos um componente bastante interessante, Araral, oficina de produção textual. O que tem nessa atividade 1, Grazi? Então, antes de falar um pouquinho o que tem nessa atividade 1, eu vou pedir para voltar o slide anterior, só para lembrá-los que tem um QR Code aqui, e que esse QR Code ele está o tempo todo presente no mapa, claro, não é esse, diferentes QR Codes e links, e esses links, eles servem como apoio para que os professores possam tanto criar atividades, melhorar o seu repertório e alguns links, né, alguns artigos presentes nesses links são muito úteis para você passar para os estudantes, para eles exercerem essa autonomia, esse protagonismo na busca de soluções. Então esses links eles servem como um repertório de pesquisa para os estudantes ou de aprofundamento para o professor. Então, de olho nos QR Codes aí dos mapas. Agora, nós vamos falar, agora sim, do componente oficina de produção textual, que a gente pegou ele de exemplo, né? Lembrando que são 5 componentes, a gente escolheu um aqui de exemplo para falar um pouquinho a respeito dele e tudo que a gente fala, de certa maneira, é válido para os outros, guardando aí as especificidades, né? Então, vocês podem olhar nessa figura aqui, que quando a gente fala em produção textual, ela é uma área que tem relações com os campos de atuação dos estudantes, com as habilidades da formação geral básica, afinal o estudante começa a aprender texto, né? A produção textual ela começa quando o estudante começa a falar, né? A gente sempre tem que pensar em elaborar falas, em elaborar textos, mesmo que mentais, né, Rosa? Então, esse componente ele está lá desde que a criança é pequena. Temos as habilidades dos eixos estruturantes. Como vocês podem ver, essa figura mostra a relação, né, entre os campos de atuação, a relação entre as habilidades dos eixos e as habilidades da formação geral básica. Dando um destaque aqui para o campo jornalístico-midiático, para o campo artístico-literário, o campo das práticas de estudo e pesquisa, de atuação na vida pública e o campo da vida pessoal. Quer falar um pouquinho sobre as habilidades no próximo slide? Então, vamos lá, né? Próximo slide, por favor. Então, nós temos aí algumas habilidades da formação geral básica, da FGB.
a serem aprofundadas no componente oficina de produção textual. Essas habilidades, elas já foram desenvolvidas pelo estudante na primeiro ano do ensino médio. E por isso, para o aprofundamento nesse componente, eles deverão ser ampliadas e aprofundadas essas habilidades, tá? Próximo slide, por favor. Aqui estão as habilidades do eixo a ser desenvolvidas neste componente. O papel desses eixos estruturantes é integrar e interagir com as diferentes propostas de trabalho, com áreas nos aprofundamentos, proporcionando experimentações e vivências por parte dos estudantes, colaborando com a formação integral desse estudante, que é aquela formação pessoal, profissional e cidadã. Levando-se em consideração que essas habilidades também ajudam o professor a pensar na integração com os demais componentes curriculares do itinerário, dessa unidade curricular. Se vocês se lembrarem, né, do ATPC passado, nós mostramos para vocês aquela figura de integração, né, onde tem no mapa as tabelas com as integrações com os diferentes componentes. Então, essas habilidades, elas ajudam muito a pensar o que eu, professora, vou trabalhar no meu componente curricular para colaborar com a integração dos outros componentes. É importante que o meu estudante tenha uma visão da unidade curricular como um todo, que ele não fique com aquela visão fragmentada do aprendizado. Por isso que a gente não tem mais as disciplinas e sim componentes curriculares. A gente tem os componentes que são aí diferentes, né? Alguns nomes diferentes, coisas que chamam a atenção dos estudantes, justamente para proporcionar uma integração maior. É diferente de você dizer, vou passar esse itinerário formativo estudando língua portuguesa e matemática. Não, dentro da língua portuguesa e da matemática, eu tenho uma série de componentes, uma série de aspectos que podem e precisam ser estudados. No caso do nosso enfoque, resolução de problemas. Uhum. Mas aí nós vamos praticar um pouquinho, né, Grazi? Vamos. Então aí, olha, para essa atividade, vocês vão precisar que estejam com cópias do mapa de linguagens e matemática, tá? E caso haja possibilidade, nós sugerimos que vocês, dos demais componentes, façam o mesmo exercício com foco nas habilidades da FGB e dos eixos que foram propostos. Próximo slide, por favor. É o anterior, perdão. Isso. Então, com as cópias desses mapas na mão, nós vamos dar como sugestão de prática verificar como as habilidades da formação geral básica e os campos de atuação a elas relacionados dialogam com as habilidades dos eixos estruturantes. Nós vamos sugerir aqui criar um mapa mental onde vocês possam relacionar a primeira habilidade da formação geral básica, mais uma habilidade do eixo e mais um campo de atuação. Próximo slide, por favor. E aí nós temos, sobre o componente, né, um exemplo de mapa mental que podem desenvolver, que os professores aí podem desenvolver durante esta prática, tá? E aí, nesse mapa mental, nós temos os campos de atuação, as relações de oficina de produção textual da atividade 1, a habilidade da formação geral básica e a habilidade do eixo. Para o próximo encontro, próximo slide, por favor, nós temos uma perguntinha. Como os objetos de conhecimento podem ser trabalhados priorizando o desenvolvimento das habilidades, tanto da formação geral básica, FGV, e dos eixos? É importante que vocês tenham essa resposta para a gente continuar desenvolvendo este trabalho na próxima formação. Bom, próximo slide, por favor.
Você quer falar alguma coisa Eu quero antes? falar, eu tenho um então comentário, tá bom. não põe o próximo slide ainda não. Porque assim, a gente colocou como exemplo aqui nesse mapa, né, desculpe. Nessa apresentação, foi falado sobre a oficina de produções textuais. Mas eu gostaria de lembrar também, né, dos outros componentes e dessa integração dos outros componentes. Porque nós temos aqui o mesmo exemplo que nós comentamos, relacionado à proposta de um problema, à investigação científica, ao desenvolvimento criativo, ao empreendedorismo, à relação socioemocional, sociocultural, para os outros componentes desta unidade curricular, que são os desafios musicais, que a Rosa se identifica muito, né, Rosa? É verdade, me identifico mesmo. O workshop de técnicas de comunicação, a preparação dos jogos de tabuleiro de RPG e o pensamento e a resolução de situações problemas, que é o nosso foco central de como se tornar um bom resolvedor de problemas, como lidar com esses problemas. A gente tem que pensar que cada um desses componentes, e isso é enfatizado nas informações gerais, né? O que se espera desse componente de produção ao final de cada um deles. Então é interessante vocês estarem pensando nessa integração, estarem analisando as habilidades e competências, tanto da formação geral básica, como que vai ser retomado no aprofundamento, para sempre pensar nessa integração. É como a gente disse no começo, né? A gente tem os estudantes, a gente tem o objetivo de desenvolver neles o protagonismo, de desenvolver a criatividade, o professor se posicionando como mediador do processo de ensino e aprendizagem, mas sempre pensando na integração entre os componentes curriculares. E isso vai trazer um aprendizado para esse estudante imenso, né? E vai fazer com que esse estudante, ele participe em todo o processo da vida dele, né? Tanto no ambiente de trabalho, quanto na vida social, quanto no bairro onde ele mora, onde ele trabalha, ele vai ser sempre alguém ativo dentro deste processo. Professor, às vezes a gente fica pensando, né, quão difícil é isso, mas não é tão difícil assim não, porque quem tem grande parte deste conhecimento são vocês, né? Vocês conhecem as áreas nas quais vocês atuam. Então, é instigar mesmo, é propor questionamentos para esses estudantes, para que eles possam ir atrás nesse processo investigativo, né? Porque eles vão precisar muito, né? Como é que eu pesquiso? Como é que eu procuro essa questão? Né? É ajudá-los como fazer todo este processo para que ele possa ser atuante. Então, a formação integral do estudante não é só dos programas de ensino integral, é de toda a escola, né? É de escolas regulares, escolas de PEI, é de todo mundo. Nós não pensamos mais só na parte de conhecimentos de área, mas sim de atuação em toda essa sociedade, né, Grazi? É verdade. É um momento em que o professor deixa de ser aquele que apenas expõe conhecimento, que apenas expõe informações, para ter um papel fundamental, estruturante na vida dos estudantes. Porque eu acho que com os eixos formativos, né, com esse aprofundamento, nós professores teremos um papel assim, mais importante, mais visível na vida do estudante. Porque agora você tem que direcionar onde ele busca soluções, onde ele busca o aprendizado, como ele vai desenvolver esse protagonismo. Não é simplesmente chegar lá e passar para ele as informações, oficinas de produções textuais, vamos a uma regra de como se faz uma redação. Não.
vamos levantar hipóteses de como eu produzo um texto, vamos levantar soluções de como eu posso resolver essa dificuldade que eu não consigo me expressar em tal ou tal assunto. E o professor mediando isso, né? E integrando. De novo, eu acabei fugindo aqui para o componente de oficinas de produções textuais, acho que é porque eu gosto muito dele, né? Mas isso tudo é estendido aos outros componentes, né? Nos desafios musicais, onde os estudantes vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, de se posicionar criticamente perante a música, no componente de jogos de tabuleiros, onde eu vou dar um spoiler, eu não me aguento, eu adoro essa parte do aprofundamento. Eles vão produzir ao final desse aprofundamento, né, um jogo de RPG natural, com tabuleiro, com tudo. Então eu vejo esse mapa, né, eu vejo essa unidade curricular integrando muito, porque quando você pensa em construir um jogo de RPG, poxa, você tem que pensar na música, você tem que pensar no texto, você tem que ser criativo, você tem que se comunicar. E você tem que ser um desenvolvedor, né? Exatamente. Você tem que ser um desenvolvedor, você tem que ser um desenvolvedor. Ir à frente nos desafios que são apresentados ali. E aí entra todos os links que estão presentes nas atividades. Todas as atividades, elas basicamente têm a mesma estrutura. Elas têm 2 aulas de introdução, onde eu começo a falar do meu assunto, onde eu retomo as habilidades e competências da formação geral básica, e aí eu vou para 4 aulas de desenvolvimento. Claro que isso é uma sugestão. A gente sabe que dependendo da escola, da turma, das condições, às vezes eu vou usar uma aula de introdução e 5 de desenvolvimento, 3 aulas de introdução. Então, isso tudo é o professor que tem as condições, né, de determinar o que é melhor para a sua turma. E cada turma é uma turma, né? Às vezes eu uso 3 aulas de introdução numa turma e 4 de desenvolvimento na outra, e na outra turma eu vou usar uma menos, uma mais de desenvolvimento, né? E um detalhe. Pode ser que a turma que você pegue, professor, professora, ela não esteja tão habituada a participar em todo este processo da forma como se apresenta, né, a unidade curricular. Mas vá com calma, elogie cada progresso, né, incentive cada progresso, por menor que ele seja. Aos poucos vocês vão ver que esse estudante, sendo estimulado por você, professor, por você, professora, ele vai começar a se empenhar cada vez mais. É um processo lento, mas é um processo que é muito gratificante, traz resultados maravilhosos. Então, vale a pena a gente ir, né, com calma, sempre incentivando, sempre apoiando esse estudante, deixar que eles mostrem a que vieram, né, ali naquele processo dessa construção, né, Grazi? Eu iria mais longe, né? Nós passamos aí por um período em que os estudantes ficaram afastados de sala de aula, e a figura do professor, querendo ou não, a imagem que eles têm é aquela imagem antiga, né, de que o professor vai chegar lá, pede silêncio e vai vender o peixe dele, né, colocar a matéria. E os mapas, eles estão o tempo inteiro promovendo, incentivando o uso de metodologias ativas, de discussões em grupos, de discussões com pares, incentivando os estudantes à sala de aula invertida, onde eles vão pesquisar e o professor vai mediar esse conhecimento. E aí o professor tem um papel fundamental nisso, né? Nessa adaptação, nesse desenvolvimento do protagonismo. Os mapas, eu creio que eles são muito felizes no momento em que as atividades propostas, elas colocam sempre o estudante no processo de ensino e aprendizagem, né? Então, elas estão sempre preocupadas em que o estudante se desenvolva. E é importante, como eu mencionei, aqueles links e QR Codes, passe para os estudantes. Existem vídeos, existem textos, existem uma série de ferramentas ali que vão despertar a criatividade, a curiosidade, o engajamento dos estudantes no aprendizado, no desenvolvimento da unidade curricular. Isso mesmo.
Mas aí eu gostaria que vocês vissem um slide agora do Saiba Mais. Vamos ver onde a gente pode obter mais informações. Olha aí, ó. No site do Novo Ensino Médio e nos materiais de apoio que estão no site da EFAP. Ali vocês poderão ter mais informações a respeito das unidades curriculares e em especial desta unidade curricular que é a paixão da Grazi, né, Grazi? Eu particularmente, eu sou apaixonada, né? O mapa que a gente está falando, né, material de apoio ao planejamento e prática do aprofundamento, neste caso se refere ao Start Hora do Desafio. Eu acho uma unidade curricular apaixonante. E pelo que eu andei conversando com colegas da rede, é um dos itinerários mais procurados. Que legal. Então, aí, os professores têm todas as ferramentas aí, né, como a gente diz, a faca e o queijo na mão para despertar nos estudantes o engajamento, a criatividade, o espírito de empreendedorismo e tudo que a gente precisa, né, tudo, e os mapas, eles têm tudo muito estruturado, né, como eu disse, todas as atividades, elas têm a introdução, o desenvolvimento e o processo de sistematização, que é uma forma de você avaliar, mas é sempre interessante o professor estar pesquisando, tá olhando e se antecipando, né? Porque a gente tem que lembrar que a avaliação, ela é para ser sempre formativa e processual. Então, a gente não precisa esperar a conclusão da atividade, a sistematização, para pensar nessa avaliação. A gente pode pensar ao longo da atividade, né? Ao longo das discussões, em entregas, em observações, em detalhes, né? Em coisas que a gente pode pedir para os estudantes, para a gente ir avaliando o desempenho deles. E pensar que é tudo muito novo para nós, mas é tudo muito novo para eles. E que um dos focos é a gente pensar se eles estão desenvolvendo esses eixos estruturantes, se eles estão engajando, comprando a ideia, se eles estão aí se desenvolvendo de forma protagonista e criativa. Isso mesmo. Quer complementar, Rosa? Não, eu acho que você foi fantástica na sua fala. Vamos ver as nossas referências? Olha lá, como referência, nós temos a portaria número 1400, deixa eu aumentar aqui número 1432, de 28 de dezembro de 2018. A sua tia deixou o óculos lá em cima, ela não enxerga. Pois é, tia. Essa portaria estabelece os referenciais para a elaboração dos itinerários formativos, conforme estão previstas nas diretrizes nacionais do ensino médio. E aqui nas nossas referências tem o link para se pesquisar. Fala um pouquinho do currículo paulista. Aí tia. A gente tem, a tua tia vai falar, tem 2 currículos paulistas aí, né? A edição de 2019 e a edição de 2020, que também faz parte da nossa referência. E uma outra referência é um mapa que a Grazi tanto se apaixonou, né? Start, a hora do desafio, olha lá. Esse mapa também nós utilizamos como referência. Vale a pena olhar esse material, se aprofundar um pouquinho nesse material. Eu sei que o tempo é curto para todo mundo, mas quando a gente olha um pouco mais, fica bem mais claro e a gente consegue conduzir as aulas da melhor forma possível. E por falar em tempo curto, nós estamos chegando perto do final. Então eu vou pedir para a produção colocar o slide de avaliação e vou pedir para que vocês, professores, reflitam aí, né? Em que medida a formação de hoje contribuiu para o aprimoramento do seu repertório como professor, né? Pense um pouquinho, discuta com os seus pares, retoma o diário de bordo, né? Todas as ATPCs a gente sempre lembra a importância dos registros, a importância das anotações. Então agora é um momento de troca com os seus pares, de trocas de informações. A gente sabe que é tudo muito novo, que é muita informação ao mesmo tempo.
tempo, mas eu sou suspeita, eu comprei a ideia desse mapa, então eu sempre vou dizer que vale a pena dar uma lida no mapa com os seus pares e se antecipar nas atividades, pensar em como os estudantes podem reagir aí às diferentes etapas de cada atividade. E para isso, ninguém melhor do que o professor da sala de aula, que está ali na turma, que está ali com os estudantes, para adaptar a realidade de cada um, para saber o que é melhor para cada turma, né? A gente dá sugestões, mas na hora da turma, lá na hora do presencial, é o professor que pensa na melhor maneira de trabalhar. E com isso, estamos chegando ao final deste ATPC. É verdade. Então, até o próximo ATPC, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.